Me permitiu levantar 50 bilhões de dólares. O que você não sabe, não fala. Eu quero, não chega a lugar nenhum. Então, o que eu fiz para mudar? O empreendedor tem que ter esse lado. Oratório é um conjunto de coisas, né? Então, realmente, hoje existem cursos que te ensinam desde a postura física, de como você fica em pé num palco e você encara a plateia, como você fala com ela, ou com gestos, né? Tem gente que gesticula demais, pode ser errado. Tem gente que fazem gestos demais e fica engraçado. E as pessoas gostam também. Então, cada um meio que tem o seu meio de comunicar, né? Eu acho que, por exemplo, eu estou achando aqui porque eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que o meu timbre de voz me ajuda, entende? Tem pessoas que não têm essa vantagem da voz, né? E falam até, por exemplo, no Brasil você tem muitos sotaques, né? Certos sotaques, curiosamente, às vezes não inspiram confiança. Então você tem que ver como é que você compensa isso, porque aí cada um é diferente. Então saiba compensar isso, talvez, não sei, gesticulando mais ou mostrando muito profundo conhecimento do seu negócio. De fato, oratória me permitiu levantar 50 bilhões de dólares que eu investi no Brasil em vários projetos. Então, está aí uma boa explicação para justificar uma boa oratória, né? E eu pude treinar isso bem cedo vendendo seguro de porta em porta. Agora, eu diria para você que eu comecei na marra, porque com 18 anos eu era bem cru, né? E fui aprendendo e obviamente, de casa eu já tinha uma facilidade de me comunicar, porque com 7 irmãos, né? Eu acho que ajuda. O seu ambiente de casa sempre é uma parte importante. Agora, realmente, para ter levantado e ter tido sucesso em levantar tanto dinheiro, a oratória é a ligação com a pessoa que vai investir em você, que é essencial você ser muito preciso, né? Nunca chutar, né? O que você não sabe, não fala. Então, isso implica em você conhecer muito bem o que você está falando, né? É óbvio que seu tom de voz de confiança transmite isso também, né? Você só fala os números com precisão se você tem confiança e você sabe que a informação está correta. Mas passar isso dessa maneira é aquela história. Com conhecimento, você vai falar com firmeza. E quando a pessoa do outro lado, que quer investir em você, percebe que você domina os números, né? Domina o que você está vendendo ali, você usou sua oratória, né? Passando a informação para um ser humano que está do outro lado. Isso você tem que aprender. Essa técnica você aprende primeiro se desinibindo, porque de fato parece que um dos problemas que a humanidade, e parece que no Brasil um dos 3 maiores problemas do brasileiro é falar em público, né? Então tem técnicas para isso, e essas múltiplas técnicas, a Vox to You que o Luiz Fernando criou, eles ensinam todas as técnicas que compensam eventualmente uma voz não tão boa, uma timidez maior, que tem muita gente que é tímido. Apesar que eu constatei que no final do curso, porque você no final ou durante até, né, você é obrigado a falar para uma plateia dos próprios alunos, então você vai dominando aquela energia que vem de uma plateia para você, que é curioso, né? Todos nós emanamos uma energia, pelo incrível que pareça. Aquela energia que fica ali ouvindo você, prestando atenção em você, e você tem que saber devolver essa onda, esse tsunami de energia eletromagnética até de volta. Isso você fala, isso você tem que aprender. Mas deixa eu complementar um negócio aqui, falar aqui das algumas técnicas da Vox to You que são importantíssimas. Aqui, olha, o tom natural da fala. As pessoas têm que perceber que você não está, sei lá, você tem que falar naturalmente. Você tem que falar, na verdade, a oratória é botar sua alma para falar, né? Então, quando a pessoa percebe que tem honestidade, transparência no que você está falando, um tom natural da fala. Vocabulário, você tem que ter um vocabulário que seja entendido e aceito. Muitas vezes você usar até palavras mais simples e não muito complexas,
para falar de coisas complexas, né? Dar exemplos, acho isso importante. Controle emocional, linguagem corporal, né? Não adianta você ficar ali na frente das pessoas coçando o cabelo, assim, né? Fica legal. Controle emocional, postura, direção do olhar e conhecer o seu público. É isso, só para dar uma noção das técnicas que tem por trás. E tem muito mais, né? Porque a relação humana é essencial nesse negócio. E você só vai medir isso olhando no olho, na reação, né? Como um empreendedor que tem um sonho, né, em realizar algo, obviamente isso tem essa ideia, esse projeto tem que estar muito bem elaborado, né? Nada deve ser feito assim, eu quero. Eu quero não chega a lugar nenhum, né? Você tem que realmente estudar o que você está fazendo, fazer um estudo da concorrência, né? Dependendo, imagina que você queira abrir uma loja do que for, né? Estude bem, sonho só não dá, né? Não dá para ser uma coisa vaga. Você tem que ter toda a retaguarda do estudo. E eu falo isso porque o meu primeiro projeto, assim como empreendedor maior, depois que eu comprei e vendi ouro, foi onde eu comecei a ganhar dinheiro, com esse primeiro dinheiro eu decidi mecanizar um garimpo na Amazônia. E aí eu vi que, né, você tinha aqueles garimpeiros todos produzindo ouro, muita gente chega lá, como o próprio garimpeiro, e bota uma bomba lá para produzir. E eu vi que aquilo era muito aleatório. Uns ganhavam, outros não. A maior parte não ganhava dinheiro, né? Que é a realidade do garimpo. Então, o que eu fiz para mudar a maneira de encarar a produção industrial de ouro no lugar onde tinha vários garimpeiros que eram erráticos, né? O que eu fiz? Eu fui e comecei a furar. Eu obviamente comprei uma área e eu contratei uma empresa de sondagem e fui furar aquilo lá, sistematicamente. Então, sistematicamente, o empreendedor tem que ter esse lado do estudo, né, antes de ele começar a gastar dinheiro. Você já vai ter que gastar um dinheiro no estudo, né? Mas esse dinheiro, que seja os primeiros 10%, porque eu diria que custa os primeiros 10% do seu sonho, é uma coisa essencial para o sucesso. Não faça assim, eu quero, sabe? Você vai afundar. Por isso que eu volto sempre ao estudo inicial. O estudo, os 10% de energia e capital mesmo que você vai gastar, gaste estudando, né, e engenheirando a sua ideia. E depois que você decidiu ir em frente, tenha persistência para perdurar isso e fazer acontecer. Olha, você para ser empreendedor, você tem que ter persistência, você tem que ter garra, tá certo? Paixão, né? E faça aquilo que você tem a paixão. Né? É uma combinação, é sempre uma combinação de coisas. E, na verdade, as pessoas que têm disciplina tendem a ter essas outras qualidades, né? Garra, vontade de chegar lá, persistência. Meu grande teste de perseverança e persistência foi um projeto que eu fiz no Chile. E só para dar uma noção do que era uma mina, em 1987, uma empresa já tinha cubado a reserva. Vários garimpeiros tinham áreas em volta dessa grande jazida cubada. E, como eu falei do exemplo da minha primeira mina lá na Amazônia, né, que eu mecanizei, que era necessário você fazer os estudos primeiro, essa mina já estava estudada. Só que tinha um imbróglio talvez até maior, porque ela estava envolvida em 150 litígios jurídicos entre essa empresa grande, que já tinha cubado a jazida, né, e mais 40 proprietários. Então eu fui lá e comprei um por um, né, que não, enfim, o importante foi que era uma jazida complexa, porque ela estava a 4.000 metros de altura. Eu tinha que trazer água de 200 km de distância, energia de 150 km. Os diretores da empresa, jurídicos, inclusive, disseram que isso aqui você ainda vai ficar 10 anos aqui
encrencado, né? Porque como é que você resolve 150 litígios jurídicos? No bom senso, né? Saber conversar. Eu consegui fazer limpar toda essa situação lá no Chile em 6 meses. Né? Então, quer dizer, perseverança durante 6 meses. Agora, a essência disso aí é mostrar um pouco que, poxa, foi um desafio absurdo. Aí a perseverança do empreendedor é essencial. Quero agregar uma coisa, a persistência, sabe? Eu na minha vida, cada um é forjado de uma maneira, mas algo que foi muito importante na minha vida, eu tive asma com 12 anos e minha mãe me jogou numa piscina, né? Nadando. Então esse lado de resolver um problema fazendo alguma coisa foi importante. E no caso foi saúde e ginástica. Então eu aconselho empresários ou empreendedores a ter uma disciplina fazendo algum exercício constante. Que isso eu estou falando isso antes de empreender. Eu estou dando isso como uma dica de, antes de empreender, conquiste algo para você mesmo, com você mesmo. Faça um desafio para você. Se você não conseguir andar, está começando a correr, corra 10 minutos, depois corra 20. Qualquer um de nós tem meia hora para correr, tá? E você vai aumentando esse desafio para você mesmo. Então, a capacidade de chegar lá é algo que você tem que fazer com você mesmo. Então, se autodesafia. Que isso seja uma semente, né, dele criar sua autodisciplina.